Anti-Düring. Friedrich Engels. Parte 2. Economia política. Capítulo 7. Capital e mais-valia. Marx não fez do capital a ideia comumente admitida em economia política, segundo a qual o capital é um conjunto de meios de produção, sendo ele próprio um produto. Marx procura expressar uma ideia histórico-dialética, penetrando no jogo de metamorfoses dos conceitos e da história. O capital, diz ele, nasce da moeda, constitui uma fase histórica que começou no século XVI, com os rudimentos de mercado mundial que a época admitia. Evidentemente, o rigor da análise econômica perde-se em face de tal conceito. Nesse gênero de concepções, julgadas meio históricas e meio lógicas, mas no fundo, unicamente produtos bastardos da fantasia histórica e lógica, a faculdade de distinção e de compreensão põe abaixo toda a probidade no uso dos conceitos. E assim continua por toda uma página, numa verdadeira carga de cavalaria. O conceito do capital, tal como Marx o define, só pode introduzir a confusão na rigorosa teoria econômica. Improvisações que pretendem se impor como verdades lógicas profundas, e fragilidade de fundamentos, etc. Assim, segundo Marx, o capital teria nascido da moeda no começo do século XVI. É como se disséssemos que a moeda metálica nasceu há 3.000 anos do gado, porque, como se sabe, este teve antigamente função de moeda. Só mesmo o Sr. Düring seria capaz de se exprimir-se com tanta grosseria e desacerto. Na análise que faz Marx das formas econômicas no seio das quais se opera o processo de circulação das mercadorias, a moeda aparece como a forma última e superior. Este produto último da circulação das mercadorias é a primeira forma sobre a qual se manifesta o capital. Do ponto de vista histórico, o capital ergue-se por toda parte contra a propriedade territorial, sob a forma de dinheiro, como numerário, como capital mercantil e capital usurário. O mesmo fenômeno desenvolve-se diariamente aos nossos olhos. Na sua primeira entrada em cena, isto é, na sua primeira aparição no mercado, quer se trate do mercado de mercadorias, o de trabalho ou de moeda, o capital reveste-se sempre a forma dinheiro, a forma de um dinheiro que, por processos determinados, deve transformar-se em capital. O Capital, livro 1º, capítulo 4. É, portanto, um fato que Marx registra. Incapaz de contestá-lo, o Sr. Düring deforma-o. O capital teria nascido da moeda. Marx prossegue então no estudo dos processos pelos quais a moeda se transforma em capital. Verifica inicialmente que a forma sob a qual a moeda circula como capital é a inversão exata da forma sob a qual ela circula como equivalente geral das mercadorias. O simples possuidor de mercadorias vende para comprar, vende aquilo que não tem necessidade e, com dinheiro obtido, compra aquilo que tem necessidade. O capitalista iniciante começa por comprar aquilo do que ele próprio não tem necessidade. Compra para vender e para vender mais caro, para recuperar o valor dinheiro primitivamente aplicado na compra e, mais ainda, para recuperá-lo acrescido de um excedente em dinheiro, que Marx denomina de mais-valia. Qual a origem dessa mais-valia? Ela não pode provir nem de ter o comprador comprado as mercadorias abaixo de seu valor, nem de tê-las vendido acima de seu valor. Com efeito, nesses dois casos, os ganhos e as perdas de cada um se compensam reciprocamente, porquanto cada um é sucessivamente comprador e vendedor. Ela não pode igualmente provir do dolo, porque este pode muito bem enriquecer um às expensas do outro, mas não aumentar a soma total possuída por um e por outro, nem, por conseguinte, a soma dos valores em circulação em um país. É difícil que a totalidade da classe capitalista de qualquer país se engane a si mesma. O Capital, página 165. E, entretanto, verificamos que a classe dos capitalistas de cada país, tomada em seu conjunto, se enriquece constantemente aos nossos olhos, vendendo mais caro do que comprou, apropriando-se da mais-valia. Porém, estamos tão adiantados como no começo. De onde provém a mais-valia? É esta questão que se trata de resolver e de maneira puramente econômica, abstração feita de qualquer dolo, de qualquer intervenção de poderes estranhos. O problema é este. Como é possível vender sempre mais caro do que se comprou, mesmo que se suponha que se trocam sempre valores iguais por valores iguais? A solução desta questão é, na obra de Marx, o seu grande mérito, um acontecimento que marca uma época.
Ela veio iluminar domínios econômicos em que até aqui não só os socialistas como os economistas burgueses tateavam no meio das trevas mais espessas. Data dessa época e em torno dela se agrupa o socialismo científico. A solução é a seguinte: o aumento do valor da moeda que se vai transformar em capital não poderia operar-se sobre essa moeda, nem provir da compra, porquanto essa moeda realiza aqui somente o preço da mercadoria, e esse preço, pressupondo-se como se pressupõe que os valores trocados são iguais, não é diferente do valor. Por essa razão, também o acréscimo do valor não pode provir de venda da mercadoria. É preciso, portanto, que essa alteração se verifique na mercadoria comprada e não em seu valor, visto ser ela comprada e vendida por seu valor, mas por seu valor de uso como tal. Dito de outro modo, a mudança de valor deve resultar do consumo da mercadoria. Para inferior, porém, o valor do consumo de uma mercadoria, seria preciso que o nosso possuidor de dinheiro tivesse a sorte de descobrir na esfera da circulação, isto é, no mercado, uma mercadoria cujo valor de uso fosse dotado da singular propriedade de ser fonte de um novo valor, ou cuja utilização real seria, pois, a materialização do trabalho e, por consequência, criação de valor. Ora, o possuidor de dinheiro encontra no mercado essa mercadoria particular, é a capacidade de trabalho, ou força de trabalho. O capital, página 190. Se, conforme vimos, o trabalho como tal não pode ter um valor, não é este de maneira alguma o caso da força de trabalho. Esta recebe um valor, desde que se torna mercadoria, como é hoje de fato, e esse valor é determinado, como o de qualquer mercadoria, pelo tempo de trabalho necessário à produção, incluindo-se nela, por conseguinte, a reprodução desse trabalho específico, isto é, pelo tempo de trabalho necessário para criar os meios de existência dos quais o trabalhador necessita para se manter apto ao trabalho e para continuar procriando trabalhadores. Admitamos que esses meios de existência representem, em média, um tempo de trabalho de 6 horas por dia. Nosso capitalista incipiente, que compra a força de trabalho para impulsionar o seu negócio, isto é, que aluga um trabalhador, paga a esse trabalhador o valor diário completo de sua força de trabalho, pois que lhe dá uma soma em dinheiro que representa, igualmente, 6 horas de trabalho. E desde que o operário trabalhe 6 horas ao serviço do capitalista incipiente, terá reembolsado inteiramente este último da quantia que lhe foi paga, isto é, do valor diário de força de trabalho que o capitalista lhe pagou. Mas dessa maneira, o dinheiro não seria transformado em capital, não teria engendrado mais-valia. Também o comprador da força de trabalho tem, em consequência, uma maneira inteiramente diversa de encarar a natureza do contrato realizado com o operário. O fato de somente 6 horas de trabalho serem necessárias para manter a vida do trabalhador durante 24 horas não o impede de modo algum que seja obrigado a trabalhar 12 horas em 24. O valor da força de trabalho e a sua exploração no processo de trabalho são duas grandezas distintas. O possuidor de dinheiro pagou o valor da força de trabalho. Ele é, portanto, proprietário dela durante todo o dia, fazendo trabalhar o dia inteiro o mesmo operário. Que valor criado pela utilização dessa força de trabalho durante um dia seja 2 vezes tão grande quanto o valor diário dessa força é uma grande sorte para o comprador, mas não é de forma alguma uma injustiça em relação ao vendedor. Assim, o trabalho custa ao possuidor de dinheiro diariamente o produto em valor de 6 horas de trabalho. Diferença em proveito do possuidor de dinheiro, 6 horas de sobretrabalho não pago, no qual se acha incorporado o trabalho de 6 horas. Realizou-se o milagre, a mais-valia foi produzida, o dinheiro transformou-se em capital. Demonstrando assim como nasce a mais-valia e a única maneira pela qual a mais-valia pode nascer, sob o império das leis que regem a troca de mercadorias, Marx desvendou o núcleo central em torno do qual gira toda a ordem social atual. Essa gênese do capital tem, entretanto, uma condição prévia essencial. A transformação do dinheiro em capital exige que o possuidor de dinheiro encontre no mercado o trabalhador livre, e livre sobre um duplo sentido.
É preciso, primeiramente, que o trabalhador possa dispor, como pessoa livre, de sua força de trabalho como de uma mercadoria qualquer. É preciso, em seguida, que não tenha outra mercadoria a vender e que esteja livre e desembaraçado de todas as coisas necessárias para realizar, por conta própria, a sua força de trabalho. O Capital, página 192. Mas essa relação entre possuidores de dinheiro e de mercadorias, homens que nada possuem senão sua própria força de trabalho, por outro lado, não é uma relação dependente da natureza, nem muito menos um fato comum a todos os períodos da história. É evidentemente o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto do desaparecimento de toda uma série de formas antigas de produção social. Com efeito, esse trabalho livre aparece na história pela primeira vez, em massa, no fim do século XV e começo do XVI, em seguida à decomposição do regime feudal de produção. Ora, por isso mesmo e pela criação, que data da mesma época, do comércio mundial e do mercado mundial, são lançadas as bases sobre as quais a massa da riqueza mobiliária existente vai se convertendo progressivamente em capital e o modo capitalista de produção vai se inclinando inteiramente para a criação de mais-valia, vai se transformando, por força das circunstâncias, no sistema predominante e exclusivo. Até aqui, temos acompanhado as concepções exóticas de Marx, esses produtos bastardos da fantasia histórica e lógica, em que a faculdade de discernimento da inteligência, com tudo o que significa probidade no uso dos conceitos. Oponhamos agora, a essas improvisações, as profundas verdades lógicas e o caráter científico definitivo e rigoroso no sentido das disciplinas exatas, tais como nos oferece o Sr. Düring. Já vimos que Marx não tem do capital a ideia comumente admitida em economia política, segundo a qual é um conjunto de meios de produção que são, ao mesmo tempo, produtos. Em vez disso, ele diz que uma soma de valores não se transforma em capital, senão quando se valoriza, isto é, quando cria mais-valia. E o que diz o Sr. Düring? O capital é a base dos meios econômicos que permitem a continuidade da produção e a obtenção geral de lucros sobre os resultados da força geral. Por mais oracular e ofuscante que seja o seu modo de expressar-se, é evidente que, segundo a própria declaração do Sr. Düring, essa base de meios econômicos, embora impulsione a produção até a eternidade, não se converterá em capital enquanto não proporcionar lucros sobre o resultado da força geral, isto é, mais-valia ou, pelo menos, sobreproduto. Assim, o pecado que o Sr. Düring acusa em Marx de não fazer do capital a ideia comumente admitida em economia política, não somente ele próprio o comete, como perpetra em relação a Marx um plágio torpe, mal disfarçado por meio de frases pretensiosas. Na página 262, essa ideia recebe um novo desenvolvimento. O capital, no sentido social, e o capital, num sentido não social, é outra coisa que o Sr. Düring terá ainda que descobrir. O capital é especificamente distinto dos simples meios de produção, porque, enquanto estes últimos não têm senão um caráter técnico e são indispensáveis em todas as circunstâncias, o capital se distingue pela sua força social de apropriação e de participação. O capital social é, na verdade, em grande parte, apenas o meio técnico de produção em sua função social, mas é precisamente essa função que deve desaparecer. Se nos lembrarmos que foi precisamente Marx quem primeiro salientou a função social, graças à qual só uma soma de valor se torna capital, fatalmente, todo observador atento terá que compreender logo que a definição marxista de capital só pode estabelecer confusão, não como pensa o Sr. Düring, na rigorosa economia política, mas única e exclusivamente na cabeça do Sr. Düring, que, na história crítica, se esquece da atração que exercia para ele, em larga escala, no curso, a referida ideia de capital. Entretanto, o Sr. Düring não se contenta de tomar de Marx, embora sob uma forma apurada, sua definição do capital e é obrigado a continuar também no jogo de metamorfoses dos conceitos e da história. E isso apesar dele mesmo compreender que daí não podem sair senão imaginações exóticas, improvisação, fragilidade dos fundamentos, etc.
Donde vem essa função social do capital que lhe permite apropriar-se dos frutos do trabalho alheio e que, por si só, o distingue do simples meio de produção? Ela não assenta, diz o Sr. Deering, na natureza dos meios de produção e em seu indispensável caráter técnico. Ela, portanto, nasceu da história, e o Sr. Deering limita-se a repetir, à página 252, o que nós o ouvimos dizer 10 vezes: explicar a origem do capital pela famosa aventura dos dois homens, dos quais um, no começo da história, transforma os seus meios de produção em capital, pelo simples fato de submeter o outro ao seu poder. Mas, não contente em assinalar uma origem histórica à função social, em virtude da qual uma soma de valor se torna capital, o Sr. Deering profetiza-lhe também um fim histórico. É precisamente ela que deve desaparecer. Um fenômeno nascido historicamente e que historicamente desaparece chama-se na linguagem comum uma fase histórica. O capital é, pois, uma fase histórica, não somente em Marx como também no Sr. Deering. Somos, assim, forçados a concluir que estamos entre jesuítas. Quando dois homens fazem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Quando Marx diz que o capital é uma fase histórica, essa afirmação é resultado de uma imaginação exótica, produto bastardo da fantasia histórica e lógica, em que a faculdade de discernimento desaparece com tudo que significa probidade no emprego dos conceitos. Quando o Sr. Deering apresenta igualmente o capital como uma fase histórica, isso é uma prova de penetração na análise econômica, do caráter científico mais definitivo e mais rigoroso no sentido das disciplinas exatas. Em que se distingue, portanto, a ideia que o Sr. Deering faz do capital da ideia de Marx? O capital, diz Marx, não inventou o sobretrabalho. Onde quer que uma parte da sociedade possua o monopólio dos meios de produção, o operário, seja ele livre ou escravo, é obrigado a acrescentar ao tempo de trabalho necessário à sua conservação um tempo de trabalho suplementar para produzir os meios de subsistência de que tem necessidade o proprietário dos meios de produção. O sobretrabalho, o trabalho excedente ao tempo necessário à manutenção do trabalhador e a apropriação do produto desse sobretrabalho por outrem, a exploração do trabalho, são, pois, comuns a todas as formas de sociedade até aqui existentes, enquanto nelas reinarem os antagonismos de classes. Mas é somente quando o produto desse sobretrabalho se reveste da forma de mais-valia, quando o proprietário dos meios de produção encontra diante de si, como objeto de exploração, o trabalhador livre, livre de entraves sociais e livre de bens próprios, e o explora tendo em vista a produção de mercadorias, é somente então, segundo Marx, que os meios de produção se revestem do caráter específico de capital. E isso só se produziu em grande escala depois do fim do século XV e começo do século XVI. Para o Sr. Deering, ao contrário, toda a soma de meios de produção é capital, que constitui um direito à participação nos frutos da força de trabalho e que, portanto, tem como resultante o sobretrabalho, qualquer que seja sua forma. Em outros termos, o Sr. Deering apropria-se do conceito de sobretrabalho descoberto por Marx para fulminar a mais-valia, igualmente descoberto por Marx e que, por enquanto, não lhe convém. Segundo o Sr. Deering, não só a riqueza mobília e imobília dos cidadãos atenienses e coríntios, que utilizavam o trabalho escravo, mas também a dos grandes proprietários territoriais romanos da época imperial, e do mesmo modo os barões feudais da Idade Média, por pouco que servissem de qualquer maneira à produção, constituem todas modalidades, sem exceção, de capital. O próprio Sr. Deering faz, portanto, do capital não a ideia comumente admitida de que é um conjunto de meios de produção que são ao mesmo tempo produtos, mas uma ideia inteiramente oposta, que abrange inclusive os meios de produção não produzidos, a terra e seus recursos naturais. Mas, de resto, essa ideia de que o capital é simplesmente um conjunto de meios de produção que são ao mesmo tempo produtos não é comumente admitida senão na economia vulgar. Fora dessa economia vulgar tão cara ao Sr. Deering, o meio de produção, produto ele próprio, ou de maneira geral uma soma qualquer de valores, só se torna capital quando produz um lucro ou juros, isto é, quando rende sobreproduto do trabalho não retribuído, sob a forma de mais-valia,
apropriando-se, além disso, sob qualquer dessas duas formas ou variantes específicas, do mais-valor. Para nós, é-nos absolutamente indiferente que todos os economistas burgueses se deixem dominar pela ideia de que a virtude de produzir juros ou lucros é inerente a qualquer soma de valores invertidos, sobre condições normais na produção ou na troca de mercadorias. Capital e lucro, ou capital e juros, são na economia clássica inseparáveis, estão de tal maneira entrelaçados entre si como a causa e o efeito, o pai e o filho, o ontem e o hoje. Mas a palavra capital, na sua significação econômica moderna, só aparece na época em que surge o próprio fenômeno que o caracteriza, em que a riqueza mobiliária se reveste cada vez mais da função de capital, isto é, explora o sobretrabalho de operários livres com o fim de produzir mercadorias. E esse fenômeno começa a tomar forma pela primeira vez na mais antiga nação capitalista que se apresenta na história, a Itália dos séculos XV e XVI. E quando, em primeiro lugar, Marx analisou, até as suas raízes, o regime de apropriação característico do capital moderno, quando Marx pôs o conceito de capital de acordo com os fatos históricos de que se havia afastado e aos quais devia a existência, quando Marx libertou, assim, esse conceito econômico das ideias obscuras e flutuantes que lhe eram inerentes, mesmo na economia burguesa clássica e nos sistemas socialistas anteriores, foi precisamente Marx quem procedeu com aquele caráter científico mais definitivo e mais rigoroso que o Sr. Düring tem sempre à boca e que tanto lamentamos não encontrar nele. De fato, a coisa passa-se de modo inteiramente diverso com o Sr. Düring. Não contente com o ter qualificado depreciativamente a concepção do capital como fase histórica, considerando-o um produto bastardo da fantasia histórica e lógica, e tê-lo apresentado logo depois como uma fase histórica, proclama como capital todos os meios de poder econômico, todos os meios de produção que servem para se apropriar de uma parte dos frutos da força de trabalho geral, compreendendo-se nisso, por consequência, a propriedade territorial em todas as sociedades de classe, o que não o impede de forma alguma de fazer em seguida a distinção entre a propriedade territorial e a renda territorial, de classificar como capital somente os meios de produção que produzem um lucro ou juros, como se pode ver nas páginas 118 e seguintes de seu curso. O Sr. Düring poderia também, sob a denominação de locomotivas, incluir cavalos, bois, asnos e cães, porque os mesmos podem pôr em movimento um veículo, censurando os engenheiros de hoje que restringem o nome de locomotivas aos modernos transportes de vapor, fazendo disso tudo uma fase histórica e entregando-se a imaginações exóticas, produtos bastardos da fantasia histórica e lógica, etc., e terminaria por declarar que cavalos, bois, asnos e cães são excluídos da denominação de locomotivas, que não se aplica senão aos veículos de vapor. Tudo isso nos obriga a dizer novamente, são exatamente o conceito e a definição de capital apresentados pelo Sr. Düring que carecem de toda a nitidez de análise da economia política e que perderam a capacidade de distinção e toda a probidade no uso dos conceitos. As concepções áridas, as confusões, as superficialidades que pretendem se impor como verdades lógicas e profundas, bem como a fragilidade dos fundamentos, florescem esplendorosamente nas páginas do próprio Sr. Düring. Mas tudo isso não significa grande coisa. Ao Sr. Düring caberá sempre a glória de haver descoberto o eixo em torno ao qual se moveram até aqui toda a economia, toda a política, todo o direito, em uma palavra, toda a história. Eis aqui a pedra angular irremovível. A violência e o trabalho são os dois fatores capitais que entram em jogo na constituição das relações sociais. Nessa única proposição está encerrada a constituição inteira do mundo econômico até os nossos dias. Ela é extremamente breve e está dita assim: artigo 1º, o trabalho produz. Artigo 2º, a violência distribui. E é a isso que se resume, falando humanamente e em alemão, toda a ciência econômica do Sr. Düring.